Então, gente, deixa eu só ver se o meu microfone tá funcionando. Tá funcionando. Ok. Vamos voltar aqui, último vídeo, prometo. Mais 4 questõezinhas e aí a gente finaliza. Então vamos começar logo, para não perder tempo. Questão 165, mais uma questão que eu separei aí pra gente dar uma olhadinha. Então, vou anotar aqui. Nossa Senhora, o que aconteceu? Questão 165. Não é isso. Não é isso também. É isso daqui. Pronto. Questão 165. É uma questão de estatística, mas é um assunto que a gente viu, que a gente tem vídeo aula. Então é a questão média, mediana, aquelas coisas que a gente falou. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel. Plantel, para quem não sabe, é equipe, basicamente. A quantidade de jogadores. De 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então ele tá dando a média pra gente. Ele tá falando que a média de altura desses jogadores é 1,80. No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo do que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Então, basicamente, o que ele está falando para a gente é que ele tinha um determinado grupo de jogadores e que ele teve que substituir um jogador. E que esse novo jogador, vou anotar aqui, novo jogador, ele é 0,20 metros, que é 20 centímetros, mais baixo do que o jogador que se machucou. O que a gente sabe de média? A gente sabe que para a gente fazer uma média aritmética simples, a gente sempre faz a soma, a gente está fazendo a média das alturas. Então, aqui seria a soma de todas as alturas dividido pela quantidade de alturas, né? Que seria a quantidade de jogadores. A gente sabe que a média inicial daquele primeiro grupo era 1,80 m. E a gente sabe que os nossos grupos é sempre grupos de 20 jogadores. Ele falou que era um grupo de 20 jogadores. O que a gente consegue tirar daqui? Que antes do jogador ser substituído, a soma das alturas de todos os jogadores do grupo juntos era 20, passa para cá, vai passar multiplicando, porque está dividindo, 20 vezes 1,80. Isso, se eu não me engano, dá 36. Vou verificar a conta, porque eu sempre faço conta errada e depois fico perdida. Então, um minutinho, 20 vezes 1,80. 36. Então, o grupo antigo, antes do jogador se machucar, a soma das alturas era 36 metros. Só que aí o jogador se machucou e foi substituído por um jogador 0,20 mais baixo. Então, vocês concordam que a soma nova, a soma do novo grupo, é 36 menos esse 0,20? Porque se ele é 0,20 mais baixo, se essa é a diferença da altura entre os dois, como todos os outros jogadores são iguais, eu só substituí um, eu tinha 36. Desses 36 metros que eu tinha somando a altura de todos os meus jogadores, como eu coloquei um jogador 0,20 mais baixo, desses 36 metros somados, eu vou perder 0,20. Então, isso daqui vai dar 35,8 metros. Então, ele quer saber a média de altura nova. Qual é a média nova? É a soma nova das alturas. Eu continuo com 20 jogadores. Eu substituí um, continuo com 20. Dividido por 20. Então, a média nova, fazendo essa conta, vai dar 1,79 m. Letra C. Então, é uma questão de média, é uma questão de estatística, mas é uma questão de média um pouquinho diferente. Não é uma questão que ele dá pra gente uma tabelinha e pede pra gente calcular a média dos valores. Ele deu a média, ele fez uma pequena mudança e pediu a média nova depois dele fazer essa mudança lá no grupo de jogadores. Mas dá pra acompanhar, eu acho. Não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, volta, assiste de novo, vê se vocês conseguem entender. Qualquer coisa, manda aquela perguntinha pra gente que a gente responde. Então, questão 165.
A outra questão que eu separei para vocês foi a questão 173. 173 está aqui. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por cada dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários é expressa por. Então, ele deu uma situação para a gente de uma empresa, vou botar aqui, questão 173, onde a gente tem uma quantidade X de funcionários e o preço, enfim, eu esqueci a palavra que ele usou aqui a quantia que ele paga para todos esses funcionários juntos, botar aqui quantia de salário, é a quantia que ele gasta com salários em uma semana, ele está chamando de Y. Ele quer saber qual é a equação que melhor representa o quanto que o dono dessa empresa gasta semanalmente para pagar os salários dos funcionários dele. É basicamente isso. Qual é a equação que melhor representa essa situação? Então, a quantia de salário que ele tem é o salário do gerente mais o salário dos diaristas. O gerente, ele falou pra gente que o gerente ganha toda semana um valor fixo de R$1.000. Então, o gerente ganha R$1.000. Os diaristas, ele falou que cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por cada dia trabalhado. Então, para o diarista, vou colocar aqui em cima, cada semana o diarista trabalha 2 dias e ele recebe 80 por cada dia trabalhado. Então, cada diarista ganha R$160 por semana. Só que ele não falou a quantidade de diaristas. Ele falou que a gente tem uma quantidade total X de funcionários, onde um é o gerente e todos os outros são diaristas. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de diaristas dessa empresa é a quantidade total de funcionários X menos o gerente. É X menos 1. Se eu tenho 30 funcionários, 1 vai ser o gerente e 29 vão ser os diaristas. Se eu tenho 50 funcionários, 1 vai ser o gerente, 50 menos 1, 49 vão ser os diaristas. Então, a quantidade de diaristas é a quantidade total de funcionários menos o cara que é o gerente, que é o único que é diferente. Então, quanto que esse dono da empresa vai gastar por semana com salários de diaristas? Vai ser 160, cada diarista recebe R$160 por semana, vezes a quantidade de diaristas. Como eu não sei exatamente essa quantidade, é X menos 1. O total de funcionários menos o gerente, que tem um pagamento diferente. Então, o 160 é o salário do diarista, X menos 1 é a quantidade de diaristas. Então, 1.000 mais, fazendo essa multiplicação aqui distributiva, 160x menos 160. 160 vezes x, 160 vezes menos 1. Vai dar 160x, 1.000 menos 160 é 840. Então, a equação que a gente tem é essa daqui. O salário vai ser igual a 160 vezes a quantidade de funcionários X mais 840. Então, letra D é a nossa resposta. Letra D. Ok, então essa questão é uma questão que poderia ser encaixada ali na questão de função, mas também a gente só interpretou o texto, viu o que ele estava falando e fez uma continha. Nada muito difícil. Agora, vamos para as nossas duas derradeiras, as duas últimas questões. 175, uma questão polêmica, uma questão que deu o que falar, não polêmica, mas uma questão confusa. Essa questão ela é confusa, muito confusa, inclusive.
E para finalizar com uma questão mais tranquila, depois a gente faz a 177. Então vamos falar aqui primeiro sobre a 175. Deixa eu tirar um zoom um pouquinho. 175 é uma questão de gráfico, a 177 também. São duas questões de interpretação de gráfico. Só que a questão 175, ela usa um tipo de gráfico que é um pouquinho mais chato da gente interpretar e que o Enem tem cobrado nas últimas provas, que é o tal do gráfico radar. Quem joga videogame conhece esse gráfico. Quem joga jogo de corrida, ou jogo que tem que escolher um personagem, cada personagem tem determinadas características, tem muito esse gráfico em jogo, tipo, sei lá, força, velocidade, aceleração, não sei, energia, resistência, e eles colocam as características nesse gráfico de radar, e ali você consegue ver mais ou menos como que é o seu personagem. Então, quem joga videogame conhece esse gráfico. É um gráfico que a gente não vê muito, mas que tem sido muito cobrado no Enem, então vale a pena a gente dar uma olhada nessa questão. Então, um comerciante que vende pastel, refrigerante em lata e caldo de cana fez um levantamento das vendas realizadas durante uma semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico a seguir. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações sobre essa questão, porque a gente vai precisar delas, porque eu vou falar um monte de número, e aí a gente não vai lembrar os números, e aí eu já anotei tudo aqui que a gente vai precisar, para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Como que funciona esse gráfico, gente? O cara fez ali durante a semana um registro de quanto que ele vendeu de caldo de cana, refrigerante e pastel. Então, caldo de cana é a linha tracejada, refrigerante é a linha cinza, pastel é a linha mais escura. Então, o que que isso significa? Vamos ver aqui para o pastel, por exemplo. No sábado, o pontinho do pastel está aqui, está em cima desse polígono mais externo. Quanto que esse polígono aqui mais externo representa? Ele representa 10. Esse outro polígono aqui, ó, ele representa 8. Esse daqui representa 6. Esse representa 4. Esse representa 2. Então, no sábado, o cara vendeu quantos pastéis? Ele vendeu 10 pastéis. No domingo também, ó, o pontinho está aqui em cima do polígono externo. Na segunda-feira, o pontinho está aqui dentro. Está nesse polígonozinho aqui, ó. Esse polígono, quanto que ele representa? 2. Então, na segunda-feira, esse cara vendeu 2 pastéis. Na terça, está aqui, nesse polígono. Esse polígono representa 4. Lembrando que o pastel é essa linha preta aqui, a linha mais escura. Então, aqui na terça-feira, o pontinho da linha mais escura está aqui. Está no polígono de 4. Aqui na sexta, a linha mais escura, o pontinho está aqui, ó. Está no polígono, se a gente seguir aqui, de 8. Então, é assim que a gente lê um gráfico radar. A gente localiza aqui o nosso ponto, por exemplo, esse ponto aqui, da linha cinza. Quinta-feira, linha cinza é refrigerante, ele vendeu 8 refrigerantes. Por que 8? Porque esse ponto está aqui, ó, nesse polígono que representa o 8. Então, é assim que lê gráfico radar. Então, primeira coisa importante. Se vocês virem gráfico desse, não precisa ficar assustado. Ele é meio estranho, parece difícil, mas não é. Aí, beleza. Aí chega a parte confusa da questão, porque o enunciado ficou confuso, mas tudo bem. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de uma semana, ele está estimando as compras da semana seguinte. Uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante e caldo de cana vendidas no respectivo dia da última semana. Então, o que isso significa? Que na segunda-feira da semana que vem, ele está estimando que ele vai vender em refrigerantes, a quantidade de refrigerantes, o equivalente à soma de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu na semana passada. Confuso, né? Confuso. Esse enunciado é confuso mesmo. Então, o que a gente está falando? Que a estimativa, vou botar aqui, que na semana nova, na semana seguinte, ele pretende vender em refrigerante o que ele vendeu de refrigerante e caldo de cana na semana anterior. Ele pretende vender mais refrigerante. Ele pretende vender a soma de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu na semana anterior. Então, o que isso significa? Quanto de refrigerante ele vendeu na semana anterior? Na semana que a gente tem aqui os valores nesse nosso gráfico. Vamos lá. Refrigerante é a linha cinza. Quanto que ele tinha vendido de refrigerante na semana anterior? Vamos começar aqui do sábado. A gente vai dar a volta no nosso gráfico. Eu vou falar os valores. Eu tenho eles anotadinhos aqui. E depois eu passo lá para o nosso papel. No sábado, ele vendeu 8 refrigerantes.
No domingo, o pontinho do domingo está entre 8 e o 6. Então, ele provavelmente vendeu ali 7 refrigerantes. Na segunda, ele vendeu, ó, o pontinho está aqui, 4 refrigerantes. Na terça, também vendeu 4 refrigerantes. Na quarta, o pontinho está entre os polígonos de 4 e 6. Então, ele provavelmente vendeu aqui 5 refrigerantes. Na quinta, ele vendeu 8, se a gente ver, tá aqui. E na sexta, ele também vendeu 8. Então, falei os valores. Vocês podem anotar no caderno que eu falei. Vou ver aqui minha colinha. Então, de acordo com esses valores que eu falei, quantos refrigerantes ele vendeu na semana passada? Ele vendeu 8 no sábado, 7 no domingo, 4 na segunda, 4 na terça, 5 na quarta, 8 na quinta e 8 na sexta. Somando isso tudo, ele vendeu 44 refrigerantes na semana passada. E caldo de cana? Quantos caldos de cana ele vendeu? Ele vendeu, pega aqui a linha tracejada do caldo de cana, mesmo processo. Sábado, começando pelo sábado, ele vendeu entre 8 e 6. Ele vendeu 7. Domingo vendeu 4. Segunda vendeu 3, entre 4 e 2. Terça vendeu 1, entre 0 e 2. Quarta vendeu 2. Quinta vendeu 4. Tá aqui o nosso polígono de 4. Sexta ele vendeu entre 8 e 6. Tá aqui, ó, entre 8 e 6. Então ele vendeu 7. E sábado a gente já contou. Então, de novo, vou repetir os valores. Sábado ele vendeu 7 caldos de canas, domingo 4, segunda 3, terça 1, quarta 2, quinta 4 e sexta 7. Somando isso tudo, ele vendeu um total de 28 caldos de cana. Então, somando refrigerante mais caldo de cana, na semana que ele mapeou os valores, ele vendeu num total de 72 unidades. 72 unidades. Esses 72 é o que ele está prevendo vender na semana que vem só de refrigerante. Já que a quantidade de refrigerante que ele vai vender, ele falou que ele está estimando vender a soma de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu nessa semana aí que ele mapeou. Então, essa soma dá 72. Ok? Ok. Então, a gente sabe aqui a quantidade de refrigerantes que ele pretende vender na próxima semana. 72 refrigerantes, que é a soma de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu na semana anterior. Então, assim, o problema dessa questão é mais o enunciado do que a questão, porque o enunciado dele é muito confuso. Beleza. Quanto aos pastéis, ele estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Mais uma frase muito confusa. O que ele está falando nessa frase? Que na semana seguinte, ele está prevendo que ele vai vender a mesma quantidade de pastel e de refrigerante. Que toda pessoa que comprar um pastel também vai comprar um refrigerante. Então, se ele está prevendo vender 72 refrigerantes, isso significa que ele também está pretendendo vender 72 pastéis. Porque ele fala, ó, quanto aos pastéis, esse cara estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante que prevê vender em tal dia. Então, a quantidade de pastel é a mesma quantidade de refrigerante prevista. Então, como a gente viu que ele pretende vender 72 refrigerantes, ele pretende também vender 72 pastéis. E aí ele fala que a quantidade de caldo de cana ele não está estimando mudar. Ele acha que a venda vai ser a mesma. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é. Ele quer saber quantos pastéis a mais esse cara vai vender em relação a essa semana que ele mapeou. Então eu já sei a previsão. A previsão dele é de 72 pastéis. Então quantos pastéis ele vendeu na semana que ele mapeou? Então vou botar aqui. Pastel, semana anterior.
A semana anterior é essa semana aqui. É a semana que ele tem os valores. Então, pastel. Quantos pastéis ele vendeu? Ele vendeu 10 no sábado, 10 no domingo, 2 na segunda, 4 na terça, 4 na quarta. Na quinta, ele vendeu entre 8 e 6. Então, ele vendeu aqui 7. 8 na sexta. Então, de novo, vou repetir os valores. 10 no sábado, 10 na sexta, 2 na segunda, 4 na terça, 4 na quarta, 7 na quinta, 8 na sexta. Somando aqui, a gente vê que na semana que ele mapeou, ele tinha vendido 45 pastéis. Então, ele está estimando vender na semana que vem 27 pastéis a mais. E essa é a resposta da nossa pergunta. Ele perguntou quantos pastéis a mais esse comerciante deve vender na próxima semana. 27, letra B. Então, gente, essa questão, o que vocês têm que tirar dela? Primeiro, aprender a interpretar gráfico radar. O Enem tem pedido esse gráfico, vocês precisam aprender a ler esse gráfico. Pode ser que não caia? Pode ser que não caia. Mas é porque, assim, a figura do gráfico, ela assusta vocês, porque essa coisa esquisita. Aí vocês olham para isso, vocês falam, meu Deus, ferrou, eu não sei ler isso daqui. Aprende a ler, porque não é difícil. É só ir seguindo aqui a linha da medida que você está vendo e ir vendo aqui a posição dos pontinhos de acordo com esses tracejados. Então, o tracejado externo vale 10, o tracejado aqui vale 8, esse vale 6, esse vale 4, esse vale 2. É só isso. O enunciado dessa questão é muito confuso, tá? Isso daí é, enfim, todo mundo achou. Então, assim, leiam o enunciado com calma. Principalmente esse último parágrafo aqui. Lê ele 200 vezes até vocês entenderem o que a questão está falando. Mas o que a gente fez foi, a gente viu que o vendedor estava prevendo que na semana seguinte, a semana depois dessa semana que ele mapeou no gráfico, a quantidade nova de refrigerante que ele ia vender ia ser equivalente à soma de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu na semana passada, que é a semana que ele mapeou. E aí a gente pegou o nosso gráfico radar, viu quanto ele tinha vendido de refrigerante, quanto ele tinha vendido de caldo de cana. 44 unidades de refrigerante, 28 unidades de caldo de cana. Somando esses valores, 72 no total. Então, na semana que vem, ele está prevendo vender 72 refrigerantes. Depois a gente voltou lá no nosso parágrafo e viu que ele fala que a quantidade de pastel que ele pretende vender é a mesma que a quantidade de refrigerante que ele pretende vender. Então, se ele pretende vender 72 refrigerantes, ele pretende vender também 72 pastéis. Beleza. E aí ele perguntou pra gente, de acordo com isso, quantos pastéis a mais ele está vendendo em relação à semana anterior. Então, a gente foi lá no nosso gráfico, viu quantos pastéis ele tinha vendido na semana anterior, 45, fez a subtração. Acho que, resumindo assim, ficou um pouco mais simples. O problema era conseguir entender isso naquele enunciado confuso, cheio de frase confusa. Mas é basicamente isso. O mais importante da questão é vocês aprenderem a ler o gráfico radar. Então, tentem chegar nesses valores aqui que a gente foi tirando do gráfico sozinhos. Peguem o gráfico, deem uma olhada e vai tentando chegar sozinho nesses valores. Tudo bem? Essa questão é uma questão realmente mais confusa, tá? Então, se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei muito rápido, qualquer coisa que eu falei que vocês não entenderam nada, manda pergunta que a gente responde. E aí, última questão, gente. Última questão porque vocês já estão cansados e eu já estou exausta. Então, uma questão um pouquinho mais simples, uma questão mais mecânica. Questão 177, também uma questão de gráfico, mas uma questão de gráfico de barras. Olha só que coisa bonita, perto daquele gráfico radar horroroso que a gente acabou de ver. O que ele fala? A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Então, a taxa de urbanização de um município é a população urbana, gente, eu tô morrendo de dor de garganta, tanto que eu falei, sobre a população total. Ok. Ai, meu Deus. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura.
Então, o município 1, ele tem 8 mil habitantes na população urbana e 4 mil na rural. O 2, 10 mil na urbana, 8 mil na rural. E assim por diante. O que a gente precisa ver? Qual é o município que tem a maior taxa de urbanização que vai receber essa taxa extra, esse investimento extra. Como é que a gente faz a taxa de urbanização? População urbana sobre a população total. Então, para o município 1, a população urbana é 8 mil. A população total é a soma da urbana com a rural. 8 mil mais 4 mil. Isso vai dar 8 mil sobre 12 mil. Então, 8 mil sobre 12 mil, isso dá 0,66666. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo para todos os outros municípios. Então, 2, 10 mil de população urbana sobre 10 mil mais 8 mil de rural. Então, essa conta aqui vai ser 10 mil, meu Deus, botei um zero a mais, sobre 18 mil. E isso daqui vai dar 0,555555. E aí é mecânico, gente. É só fazer essa mesma conta para todos os outros municípios. Então, 3. 11 mil da população urbana sobre a soma urbana mais rural. 11 mil mais 5 mil. Então, isso vai dar 11 mil sobre 16 mil. 0,6875. Município 4. 18 mil urbana, 10 mil rural. Então, 18 mil da urbana sobre 18 mil, mais 10 mil da rural. Vai ser 18 mil sobre 28 mil, fazendo essa soma. Essa taxa vai dar 0, Ih, meu Deus, eu odeio quando isso acontece. Tem um botão na caneta que prende a caneta e aí fica esse inferno. Mas pronto. Só pegar aqui na borracha e voltar. Então, 18 mil sobre 28 mil dá 0,642,8, mais ou menos. E o último município, que a página não quer virar, só para complicar minha vida, eu vou fazer aqui mesmo, vai ficar apertadinho, já que a página decidiu que não quer virar. 17 mil de urbana sobre 17 mil mais 12 mil de rural. Então, isso daqui vai dar 17 mil sobre 29 mil, que é 0,586, mais ou menos. Então, qual é o que tem a maior taxa de urbanização? É o 3, né? Que é 0,6875. Os outros aqui são todos menores. Então, o município que vai ganhar mais investimentos é o município 3. Resposta, letra C. E é isso, gente. Eu não vou encher mais o saco de vocês. A gente fez 12 questões, tá? Assim, de ótimo tamanho. Foi até coisa demais. Tem outras questões, dêem uma olhadinha na prova, façam as provas antigas enquanto vocês ainda têm tempo. Lembre que matemática é 50% da nota de vocês de domingo. Isso não é para deixar vocês desesperados, isso é só para vocês lembrarem. E se esforcem para tentar fazer as provas antigas de matemática, dos outros conteúdos também, obviamente. Vocês também vão fazer física, química, biologia. Então, peguem as provas antigas, é a melhor forma que vocês têm para estudar. Eu mostrei para vocês onde vocês pegam. Vai fazendo, começa em 2019, vai descendo, vai vendo as provas todos os anos. Se não der tempo de fazer tudo, dá uma olhadinha nas provas, dá uma lida nas questões, pensa, essa eu acho que eu sei fazer, essa daqui eu não sei. Revisem os conteúdos, tem todas as nossas videoaulas lá para vocês no YouTube. Então, assim, deem aquele gás final, mas também não se matem, tá? Sábado descansa para domingo vocês fazerem a prova tranquilos e descansados. Não é para ficar estudando até 4 horas da manhã de sábado, não. Sábado é dia de descansar.
Então, façam uma boa prova, façam com calma, façam o que vocês sabem. E a dica de matemática, principalmente para a galera que tem muita dificuldade, é se apeguem a essas questões que a gente fez junto aqui nesses vídeos. São questões que não exigem que vocês saibam várias fórmulas e várias coisas de cabeça. São questões que vocês só precisam usar um pouquinho de interpretação, uma coisinha ou outra de matemática, mas vocês viram que são cálculos mais simples, que o resto sai. Então, foquem nessas questões. O Pedro vai fazer a revisão de geometria com vocês na sexta-feira. Peguem as dicas de geometria com o Pedro, porque aí juntando essas questões com as dicas do Pedro, com uma questãozinha ou outra que vocês conseguem tirar ali na hora, cara, já dá uma nota maneira, já dá uma nota ali base para vocês conseguirem tentar vagas. Então, assim, gente, boa prova. Espero que dê tudo certo para vocês, espero que a prova esteja tranquila. E é isso, façam com calma, deem essa última estudada e depois a gente conversa sobre como vocês, o que vocês acharam aí dessa prova. Então é isso, gente. Beijos e boa sorte.